Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, um programa que trata de assuntos do mundo condominial. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as novidades do nosso programa. Hoje o assunto será trazido pelo nosso colega Walter. Eu já falei isso antes, se vocês soubessem como é isso aqui, antes da gravação. Quando a parte não editada, né, a parte não editada. Não, o duro vai ser o dia que o diretor quiser fazer um making off, aí ferrou. Ou Condomínio Soluções sem cortes. Sem cortes. Aí, meu... Aí vai ser. Pessoal, vamos lá, mais um programa. O tema de hoje é a importância do reajuste, o porquê do reajuste em uma previsão orçamentária, quando a gente vai para uma assembleia, fazer a apresentação de uma previsão orçamentária de um próximo período. E muitas vezes se questiona o reajuste que está sendo dado naquele momento sobre essa previsão em relação ao que se cobrava no ano anterior. E eu até confesso para vocês, eu cometi em um condomínio, eu cometi uns erros lá para trás, tipo assim, não precisa de reajuste, então esse ano você acha que você está abafando. Não precisa de reajuste, isso aconteceu 3 anos seguidos. Por quê? Porque a gente recebeu verba de inadimplência, tal, corrigiu algumas coisas, mudou alguns contratos. Quando chegou o primeiro ano que realmente você precisava de um reajuste, as pessoas, não, que a situação está difícil. Se eu tivesse dado lá atrás 3% que seja, eu teria dado 3, 6, 9, um em cima do outro vai dar 11, não teria tanta defasagem. Quando eu cheguei agora esse mês para fazer a apresentação da previsão orçamentária, eu tinha uma defasagem de 12% em relação estou falando 12% considerando o IPCA, não a minha previsão. 12% em relação ao IPVA, ao IPCA, ao IPVA, estou copiando o Gustavo. 12% em relação ao IPCA sobre aquilo que foi dado de reajuste do condomínio. E fazendo uma previsão baixa de uma inflação de 6% para frente, a gente ia chegar, se não desse nenhum reajuste, a gente ia chegar lá na frente com uma defasagem em relação ao IPCA de 19%. E as pessoas muitas vezes não entendem isso. E a inadimplência, às vezes, é mais alta em determinado período, depois ela vai se pagando, mas o pessoal tem que entender que quando a gente faz uma previsão orçamentária, não dá para se levar só em consideração que eu vou reajustar 5% ou 6%. Mas o condomínio vai ficando mais velho, tem mais necessidade de manutenção. Às vezes, naquele período, você tem que renovar um AVCB, você tem que fazer um laudo de elevador, que tem um custo mais alto. Então, vamos debater um pouco nessa linha. Eu tive recentemente um condomínio que falou, não, nós não queremos reajuste, agora, então, pelo amor de Deus, vamos fazer outra assembleia para fazer o reajuste, porque o pessoal optou pelo caminho errado, tá? Que era essa questão de não reajustar. Eu acho que quando a gente fala muito de previsão orçamentária de reajuste em condomínio, e eu já escutei muito as pessoas dizendo, mas o IGPM, o INPC, o IPCA, seja lá qual índice for, está abaixo disso. Eu não estou nem aí para esse índice, desculpa, esse índice não tem nada a ver com a realidade do condomínio. Isso é só um parâmetro. O condomínio está preso a 4 coisas básicas na sua previsão orçamentária. Dissídio de colaboradores, que a gente não controla. Tá? E quem é acima da inflação? Às vezes acima, às vezes abaixo, a gente não tem como prever, tá? Você tem as tarifas das concessionárias públicas, que a gente também não controla, e essas sim, muitas vezes acima da inflação. Você tem os índices INPC, IPCA, tal, não sei o que regulam os contratos, mas que muitas vezes você consegue até negociar e falar, não vai dar aumento esse ano, ou vai dar metade do IGPM, ou vai dar não sei o quê. E preços de mercado. Preços de mercado, o pessoal, porque preço de mercado está ligado à inflação. O pessoal esquece que índice de inflação, ela contabiliza, ela joga dentro do mesmo balaio para calcular o percentual médio, o preço da batata e o preço da televisão de 65 polegadas e o preço do carro 0 km. Está tudo no mesmo balaio. Quanto variou? O carro baixou, a televisão baixou, compensou o preço da batata que subiu 25%. A gente compra batata no condomínio.
Compramos saco de lixo, compramos Isso. pano de chão, compramos produtos de limpeza, esse tipo de coisa. Então Uniforme pra funcionar. a gente tem que trabalhar em cima daqueles índices especificamente, sabe? E as pessoas, elas esquecem que elas vão no mercado e veem que a batata subiu, que a cebola subiu, que o tomate disparou, que não sei o quê, mas o saco de lixo não. É porque elas não compram saco de lixo? Não. Usa o saco do do supermercado. Entendeu? Já que tem supermercado cobrando o saco agora. Tem supermercado que cobra o saco. Mas então, quando a gente fala de um reajuste de previsão orçamentária, esse tipo de coisa, a importância de você dar um reajuste é para você manter o condomínio naquele mesmo padrão. Além desses itens que você muito bem colocou, que de repente, esse ano tem que fazer renovação de AVCB, esse ano, eu tenho que trabalhar com a limpeza da fachada, esse ano tem que fazer pintura das áreas comuns, coisas que são mais... eu vou fazer um trabalho aqui vou investir 10 mil esse ano aqui para conseguir economizar 20 mil de energia elétrica. Às vezes você vai fazendo isso aos poucos e você coloca isso na previsão para ir substituindo equipamentos e tudo mais. Então, as pessoas elas precisam parar de atrelar a necessidade de reajuste de um condomínio tanto a questões de índices de inflação quanto ao negócio, tudo está aumentando, eu não quero que o condomínio aumente também. Você não quer que o condomínio aumente, você vai começar a sucatear o condomínio. Se você sucatear o condomínio, o valor de venda dele vai lá para baixo. Uma coisa depende da outra. Exatamente. Mas o Mauro falou uma coisa que é... Depois do Gustavo eu vou entrar nesse gancho teu aí. Ele já até perdeu o negócio, ele ficou... O Mauro falou uma coisa que é o que eu mais utilizo como justificativa, né? A maior despesa... O preço da batata? O preço da batata. De 60% até 80%, né, pelos condomínios que eu administro, corresponde o pessoal de portaria, limpeza, mão de obra e orgânico, né? E esse pessoal, o dissídio da categoria, que nem ano passado foi 11% de limpeza. Né? 11%. Esse ano foi 7%. Esse ano deu quase 8% com não foi 7 a portaria e 11 a limpeza? Não, esse ano Depende não. Esse ano foi 6,5% e 7% aqui em São Paulo. Né? Foi 6,5% e 7%, ano passado foi 11%. Então, assim, é o que eu falo para vocês. Como que é uma despesa que representa 70% da nossa cota condominial aumentou 11%... E a inflação deu 5,77%. E a gente não vai reparar, e a gente vai dar 0 de reajuste. Não, a conta não vai fechar. A não ser que você chegue lá na terceirizada e diminua postos ou negocie. Porque por mais que ele possa negociar, eles vão dar 1%, né? Eles vão segurar 1%. Né? Então, não tem como fazer. Então, antes, assim, eu tinha uma visão lá quando eu comecei, não reajustar, cara, não, síndico que é bom não reajusta cota condominial. Isso é mito, isso é lenda, não existe. Síndico bom valoriza seu patrimônio. Exatamente. Quando você pega um condomínio, meu primeiro condomínio que eu tô até hoje, há 8 anos, quando eu assumi aquele condomínio, por ser gerido por um síndico morador, que não tinha tanto conhecimento em negociações, eu consegui ficar uns 3 anos sem reajuste nele. Uns 3 anos. Por quê? Você vai reduzir bastante coisa. Ele não fazia cotações, ele comprava em qualquer lugar, então você começa a fazer cotações, você começa a enxugar. Eu enxuguei alguns contratos que tinha, adequei. Então, durante os 3 anos eu consegui segurar, eu não reduzi, né? Fiz um colchão e consegui ficar sem ajustar a cota condominial. Mas a hora que equalizou, né, não tem mais o que fazer, você não tem de onde tirar. Aí você começa a suprimir serviços. Aí eu tenho, nesse mesmo condomínio, a gente chegou a ter muito dinheiro, e aí até ao ponto de um morador em uma assembleia determinada falou, a gente tem muito dinheiro, não vamos reajustar e vamos consumir esse dinheiro. Ele lançou essa ideia na assembleia, cara. Compraram a ideia e hoje a ordinária está estourada em 700 mil porque foi consumindo e vai para onde? Vai para a ordinária, né? A gente tem dinheiro ainda, mas a conta ordinária está negativa por conta disso. Aí chega morador novo, pega lá, o Gustavo... O condomínio tá quebrado. O condomínio tá quebrado, o Gustavo lá, a conta tá ordinária, mas ele esquece, ele não tava lá em 2020, quando um doido... E nem vai ler a ata, né? Um doido fez essa proposta. Né? E principalmente também na pandemia, durante a pandemia, sim, eu fiz algumas extravagâncias ou até loucuras de tentar manter a cota mais enxuta. Gente, vamos, mas aí foi por um período, gente, vamos suspender, vamos reduzir o contrato de jardinagem, vamos ficar com o jardim
né, um pouquinho menos cuidado durante esse período, a gente consegue não ajustar para segurar a inadimplência por um período de pandemia. Aí tudo bem, mas agora normalmente a gente não consegue fazer. Então eu ouço muito isso, não, eu vou com 2 ou 3 opções, né, o que você falou, ó, o que a gente precisa é isso, né? O mínimo que a gente precisa é isso. Se a gente quiser fazer isso, é isso. Aí eu achei, não, mas eu quero uma opção sem reajuste. Não existe opção sem reajuste. A não ser que vocês... tem 10 pessoas da limpeza. Eu vou reduzir para 8, para 7, aí eu consigo reduzir. E aí, o que acontece? O pessoal vai na contramão. O pessoal quer pagar menos, só que ele quer o serviço, ele quer aquele rodapé colocado, ele quer aquela maçaneta, né? Então, quando a gente monta uma peça orçamentária, a gente vai se aperfeiçoando e melhorando, né, ao longo dos anos. A gente projeta o ano inteiro. Ano que tem a VCB a cada 5 anos aqui. Ano que tem a VCB, eu tenho que considerar aquele AVCB, né? Às vezes, troca de extintor. Tem aquele ano que os extintores não vai ser só recarga, vai ter que trocar o casco, né? Então você tem que já fazer essa previsão e já distribuir, né? O seguro aumentou absurdamente do condomínio, então você já tem que fazer esse ajuste. Então, essa questão de síndico bom é síndico que não ajusta a cota, isso é mito, isso é lenda. Tudo varia de acordo com o que vocês querem para vocês, né? Eu costumo dizer, quem vai pagar, quem manda na previsão orçamentária são vocês. Se vocês quiserem um valor menor, não tem problema, a gente vai trabalhar por um valor menor, mas aí vai ter que sangrar em algum lugar, né? Ou em limpeza, ou em segurança, e aí eles que decidem. Complementando o que tu colocou, primeiro, em relação disso, que a gente vai trabalhar, eu falei isso nessa última assembleia, que tem um rapaz lá que falou, não, a situação está ruim, não tem que dar reajuste nenhum. Aí primeiro eu perguntei para ele tem um restaurante. Eu falei, se eu for lá no teu... Não vou nem falar o nome, não vou fazer propaganda no teu restaurante. Se eu for lá no teu restaurante pedir um filé de frango à parmegiana, eu falei para ele, eu não como carne, não vou pedir filé mignon, vou pedir frango. Se eu pegar um filé de frango à parmegiana lá, R$50, eu posso chegar depois e falar assim, eu quero pagar 40. Tu vai aceitar? Né? Aí ele, isso o quê? Se eu for lá pedir uma Heineken, quanto é a Heineken? Lá é 17. Se eu for lá e quiser pagar... patrocínio. Aí patrocínio. Mas aí a Heineken pode. A Heineken eu pago. Posso pagar 14? Não, se tomar 10, eu falei, por isso não. Por isso não, vou levar um pessoal lá, a gente vai tomar 20. Vão pagar 14. Então eu falei, o condomínio é a mesma coisa. Eu vou aceitar o que vocês decidirem. Eu estou dizendo que assim, para o condomínio sobreviver e manter o padrão existente, eu preciso disso, que era 9% que era a minha proposta. Fechou em 6%, mas esse cara foi contra, ele não queria reajuste. Ou queria, e depois quando estava assistindo, ele viu que o pessoal estava aceitando reajustar alguma coisa, ele queria baixar pelo menos 5%. Eu falei, o que vocês decidirem eu vou aceitar. Só que é o seguinte, amanhã eu vou tirar uma pessoa da limpeza e vou tirar uma pessoa da portaria. Porque a inadimplência já está dando um quebra nessa previsão. Aí ele falou assim, você está ameaçando? Não estou ameaçando, estou sendo honesto, estou sendo sincero. Porque senão vocês votam aqui nada, a gente sai daqui, e o ano passado já foi assim, a gente sai daqui e aí eu tiro uma pessoa da limpeza e você vai me cobrar que o prédio está sujo. Mas você não me autorizou dinheiro para pagar. Eu não tenho arrecadação para pagar aquela funcionária. Então eu sou obrigado a usar o recurso. Tu falou do AVCB. 5 anos, eu tenho um prédio lá que é comercial. São 3 anos. Ele é misto, na verdade, então acaba virando 3 anos. Mas todo ano nós temos que fazer a brigada, todo ano temos que fazer o laudo de SPDA, o laudo de instalações elétricas. Isso, na verdade, ele é anual, não é só quando a gente faz o AVCB. Diferente de um prédio comercial que eu tenho, que assim, vou chutar valores, o orçamento é 100, eu recebo 50. Aí a gente tira do caixa, mas eu não gasto 120, um exemplo, a gente gasta 70. Aí eu tiro lá do caixa que tem 20 para cobrir isso, mas essa inadimplência ele vai ser reposto, esse dinheiro que está se coisando a mais. Diferente dessa situação que tu comentou, que pelo jeito você gasta 120 e está tirando 20 de algum lugar que nunca vai voltar esse dinheiro para lá. Aí é complicado. Eu cometi também, principalmente no início da carreira. A gente aprende, né, mano? Sim, acreditar que não dar aumento era uma coisa legal. Esse cara é o sim. Mas aí você descobre a duras penas os erros de você não fazer isso. Então,
eu criei algumas culturas, tipo, por mais que eu pegue um condomínio em que eu deixei ele saudável financeiramente e que eu, Mauro, saiba que eu não preciso de aumento na taxa condominial, porque eu tenho condição de suportar mais um ano com aquela mesma taxa, cara, eu proponho um aumento que vai ser, entre aspas, simbólico, de 3, 5, 10 reais na conta condominial, simplesmente para criar a cultura de que todo ano, nesta Assembleia, vai existir um reajuste. Boa estratégia. Tá, então, por menor que seja, eu posso aumentar R$1 na cota condominial. Mas tem que aumentar. Tem que aumentar, sabe? Eu queria que você cria um fundo de melhoria, ó, esses dinheiro vai para um fundo de melhoria. Aqui, não, e aí que depois você criar pega, um- você faz alguma coisa, Porque sabe? você cria o hábito, né? Você cria o hábito desse tipo de situação. E eu tinha um condomínio comercial que chegou na questão da pandemia. Aí na pandemia, todo mundo home office, o pessoal todo fechado, aquela coisa toda. Aí você entra numa medida de contingência. Eu não posso aumentar condomínio, senão eu vou quebrar ainda mais o empresário daquela situação. Então ali você faz um processo de estudo e fala assim, olha, nós temos recursos, nós vamos consumir esses recursos, reduzir isso, reduzir aquilo, tal, não sei o quê. Porém, deixa registrado lá, saibam que esta conta vai chegar. Eu estou evitando um reajuste de 5 hoje, um de 5, evitei em 2020, evitei em 21, chegou em 22, o aumento veio de 25%, entendeu? Não teve jeito. 2022 foi a pancada que passou todo mundo. Exatamente. O pessoal tem que entender. Sabe, mas era aquela situação. Na ordinária, você já diz, essa conta vai chegar. Estejam cientes que o não aumentar hoje pode representar uma necessidade de aumento mais A adiante. síndica do meu prédio, Mauro, falando só um parênteses no teu, ela durante a pandemia reduziu e ficou até uns meses sem cobrar o fundo de reserva. A síndica que entrou agora, está 6 meses, está cobrando cota extra. Então, mas teve condomínio que eu suspendi a cobrança do fundo de reserva. Tava saudável, tinha dinheiro ali no fundo de reserva e tal, já tinha o equivalente, por exemplo, 2 meses e tal. Falei, pô, durante a pandemia, vamos suspender a cobrança do fundo de reserva, dá pra gente segurar um pouquinho aqui, vamos cortar tal. Quer dizer, a gente fez um planejamento até prevendo um aumento de inadimplência superior ao que realmente aconteceu, graças a Deus, mas foi um plano de contingência em uma situação completamente atípica. Sabe? Mas o aumento a gente tem que ter. Falando em fundo de reserva, você falou uma coisa aqui que eu fiz isso também, nessa mesma assembleia que eles optaram por isso, suspendemos o fundo de reserva também. A pior besteira que eu fiz na minha vida. Porque quando nós restabelecemos a cobrança, né, teve um reajuste da cota Mais de os 10%, mais os- exemplo, mais os mais 10. 5% da fundo de reserva foi para 15%. O pessoal, você tá maluco? Eu falei, não é, gente. O fundo de reserva já existia, você estava suspenso. Não, a cota é esse. E outra coisa que eu procuro fazer também na previsão orçamentária, e eu explico isso, tem pessoas que entendem e tem pessoas que não entendem, é em relação à energia da área comum. Eu faço a energia, eu tiro ela da previsão orçamentária. Por quê? Vou pegar um exemplo do condomínio que eu tenho lá há 8 anos. A média de energia elétrica era 38, 40, 42, 39, tal. Só que bandeira vermelha, ela foi para 60. Então ficou cobrando durante 5 meses 20 pau a mais, né? 50% a mais do que é devido. Isso acabou com a minha, deu um baita impacto, né? Aí quando eu cheguei na próxima previsão, gente, vamos tirar a energia, vamos ratear o que veio. Veio 40 mil, rateia pela fração ideal e cobra uns 40. Né? E obviamente o ajuste ao invés de ser 11%, a gente vai ir com o ajuste de 3% com a energia fora, só que essa vai flutuar. Tem meses que você vai pagar mais, tem meses que vai poder pagar menos. Tem gente que até hoje falou que foi jogada minha para aumentar condomínio. Para aumentar condomínio, mas não foi. A gente simplesmente tirou uma despesa considerável, né? 40 mil reais no orçamento de 300 mil, né? É um valor considerável. Então tirei aquilo lá, só que isso flutua demais, né? E essa bandeira vermelha da energia elétrica é uma das despesas que a gente não consegue controlar. E se a gente mantiver isso, se a gente prever essa bandeira vermelha, eles vão pagar uma cota, né, muito mais alta. Ah não, Gustavo, eu quero que mantenha. Tá bom, então vai ser 15%. Só que no mês que vier 40, eles pagaram 20 mil a mais, né? Então a gente explica, mas infelizmente tem pessoas que às vezes não vão na assembleia, né? E aí acontece isso. Gustavo, eu faço isso, na verdade, desde que eu comecei com o condomínio. Já desde o meu condomínio, lá quando eu fui síndico morador, na minha primeira previsão orçamentária. Eu sempre falo assim, a despesa que eu tenho gestão,
é a despesa ordinária menos o consumo. Eu não tenho gestão sobre gasto de energia elétrica, de gás e água, principalmente de gás e água. A água um pouquinho da área comum, mas menos, né? Percentual baixo em relação ao todo do condomínio. Se você pega um condomínio que nem no meu lá, é 300 apartamentos. E a iluminação, no máximo, você vai trocar as lâmpadas ali, vai pôr de LED e tal, chegou uma hora que estancou, você não tem mais muito o que fazer. Eu ainda fiz redução de demanda nesse último condomínio, fiz 2 vezes, a construtora entregou com 220. A gente estava jogando uma demanda fora, eu baixei para 90 e agora esse ano eu baixei para 65 e falei, agora daqui não tem mais como fugir. É onde a gente está até entrando com aquele negócio da energia limpa lá, ver que redução a gente consegue. Mas em todos os condomínios eu faço essa proposta, já desde a implantação. Condomínios que eu fiz a implantação, eu já falei, pessoal, a fixa é essa e a gente vai pagar a parte água, luz e gás. Quando você individualiza a água e o gás, ele fica mais fácil porque ele já está separado. O pessoal já sabe, então eles conseguem inclusive fazer uma ideia. Eu pagava 60 quando era no coletivo, agora estou pagando 100. Mas é porque você está e você tem a chance de economizar. Na conta da luz, eu consigo passar para eles na assembleia. Tá vendo aqui a energia? Tá aqui o nosso histórico, nosso gráfico. Se você não chamar 2 elevadores, você vai estar colaborando em gastar menos energia. Então eu sempre fiz isso. Então hoje, todos os condomínios que eu tenho, paga água, luz e gás separado. E fica muito mais simples quando você vai apresentar a previsão orçamentária de falar para o cara assim, ó, nós estamos aumentando 9% em cima desse montantinho aqui. Não é em cima do seu boleto, porque no seu boleto, e aí eu fico longe disso daí. Se gasta 40, você paga 40, se gasta 60, você paga 60. O grande problema disso é que eu também tenho alguns condomínios que isso acontece, mas ele vem para mim, por que eu tenho que pagar 2 vezes energia elétrica? Eu já recebi minha conta da Enel e tá vindo de novo no meu boleto. É um negócio assim, cara, tem... Mas isso é só no começo, depois passa. No começo, não, cara... Nos primeiros 50 anos... Nos primeiros 50 anos, mais ou menos, isso que acontece. Não, quem entra no condomínio realmente fala assim, mas então eu não pago energia elétrica? Já tá aqui, já? É complicado e, assim... É muito difícil das pessoas entenderem essa necessidade de reajuste, sabe? Ou a gente faz para manter o condomínio no nível, ele vai começar a cair, tem que criar a cultura disso. E muitas vezes as pessoas falam assim, porque condomínio tá tudo, é dinheiro jogado fora. Não é dinheiro jogado fora, é dinheiro para limpar sua piscina, é dinheiro para fazer as manutenções que você tem, é dinheiro para quando falta a luz o gerador ter diesel e funcionar, é dinheiro para você ter água na sua torneira porque as bombas estão funcionando, é dinheiro para você ter um sistema de segurança, um CFTV, um porteiro legal ali na frente, trabalhando direitinho, entendeu? Uma série de coisas que você tem que pensar na questão do condomínio, porque não é um desperdício de dinheiro. E a gente trabalha de uma forma muito consciente com dinheiro, principalmente porque é dinheiro dos outros que a gente está mexendo, sabe? Então, é isso. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar. Não, só 2 coisas que tá em cima disso. Eu fiz a besteira de perguntar, né? Não pergunta, cara. Não, encerra, não pergunta. Você vai falar até amanhã. Né? Deixa quieto. Não, fala logo. Não, vai. eu falei Fala, deixa quieto, eu falei deixa quieto, e eles reclamarem, eu vou falar. Então fala logo. Não, na verdade, em cima disso que tu tá falando, assim, e quando eu falei pro cara lá, você quer que o condomínio volte a ser o que era antes? E aí ele veio de novo com aquela história, você tá ameaçando? Então, não tô ameaçando, só que se você corta o dinheiro, a gente corta o recurso. Se você corta o recurso operacional, na verdade, o condomínio se deteriora. E lá, nesse condomínio, por exemplo, a gente são 2 construções, espelho, 2 CNPJs, eu sou síndico de um, não do outro, mas são espelhos. E muitas pessoas entram aqui e compram aqui onde a gente está. E aí eu falo para eles, o seu apartamento aqui custa 300, lá custa 200. Tinha 2 pessoas que moravam de aluguel no outro e compraram aonde a gente está. Por que elas compraram aqui e não compraram lá? Se elas moravam lá, inclusive, elas vieram comprar aqui, porque é melhor. Então volta. Tu entendeu? Porque é melhor. Então a gente tem que valorizar o patrimônio. Eu falo assim, dentro disso que tu falou, a gente não aumenta por aumentar. Eu tive uma assembleia de um condomínio que eu saí, fiz a previsão orçamentária, aumentou 7,9, era suficiente para manter o prédio. O síndico que entrou lá em menos de um mês fez uma assembleia porque achou que era pouco,
fez uma assembleia e pediu um rateio extra. Sem problema. Eu costumo dizer que previsão orçamentária, questão de rateio e aumento, reajuste condominial é a mesma coisa que você fazer um churrasco. Você está fazendo um churrasco entre amigos, você vai rachar a conta daquele churrasco. Você tem duas alternativas. Ou você continua comendo picanha, ou você vai depois da picanha e tomando Heineken, ou você desce pro contrafilé, ou você desce pro alcatra, depois você desce pro acém. Daqui a pouco você tá comendo músculo com cristal, aquela... Desculpa, mas assim... Eu Gostei da analogia. Prefiro ficar no frango. Não, você... Sai mais barato. Entendeu? Então é assim, a gente precisa... Picanha. Não, tô só citando o exemplo de um churrasco. Sim, mas entendeu? É perfeito. Não que eu não goste de comer um acém de vez em quando. É perfeito o raciocínio. Enfim, pessoal, acho que deu para vocês entenderem um pouco da necessidade de reajuste nas taxas condominiais aí todo ano, tá? E no mais, eu queria só pedir para que vocês curtam e compartilhem nosso vídeo com o maior número de pessoas, para que a gente consiga atingir cada vez mais o mercado condominial. E também não se esqueça que nós estamos nas plataformas de podcast. Um grande abraço e até a semana que vem.